Olá, bom dia. Começamos agora mais o Secov Debate. Hoje nós temos como convidado aqui o deputado federal Alex Manente, do PPS, e também o vice-presidente de Tecnologia e Sustentabilidade aqui do Secov, do Sindicato da Habitação, o Carlos Borges. Deputado, bom dia, obrigada pela sua participação. Olá, Denise, é uma satisfação estar aqui, falar com todos vocês, saudar o Carlos Borges e a todos que podem participar desse nosso momento do debate do país. Bom, parabéns pelo resultado da eleição. Eu que agradeço. Agora, eu acho que a gente pode começar falando, inclusive, de trabalho, né? Porque todo mundo pensa no ano que vem o que possa acontecer, agora a gente ainda tem um tempo de volta aos trabalhos da Câmara, do Senado. O presidente Temer já falou, inclusive, da possibilidade de negociação da Previdência. Agora nós temos uma agenda lá no Congresso, o cadastro positivo, em relação ao setor imobiliário, a questão do distrato, que pode voltar para a Câmara. O senhor vê condição de o Congresso trabalhar? Olha, trabalhar eu vejo condição. Acho muito difícil nesse momento, com uma renovação que ocorreu na Câmara dos Deputados, especialmente no Senado, maior ainda, mas em apenas 2/3 do Senado, que foi as urnas. Eu acho muito difícil nós conseguirmos ter convergências na pauta para esse ano ainda. Acredito que são pautas que devem ser tratadas pelo presidente eleito. Obviamente, fazendo essa transição de maneira adequada, nós conseguiremos ter uma pauta mais unificada a partir do final do segundo turno. Acredito que até lá há um imbróglio muito grande, porque ainda existem as discussões do segundo turno e também essa parte considerável da Câmara que não retornará. Então, dificilmente nessas próximas 2 semanas teremos alguma agenda que possa trazer resultados a qualquer setor. E também acredito que a partir da eleição do segundo turno, o presidente eleito terá alguma influência na pauta parlamentar. Mas a gente pode considerar alguns pontos, até como o da agenda microeconômica. Eu colocava a questão do distrato, o cadastro positivo também acho que é um ponto importante, independentemente do resultado das eleições. E os congressistas já tinham mais ou menos um posicionamento em relação a esses temas, né? Eu acho que a reforma da Previdência é um desafio muito maior. Mas em relação à agenda microeconômica, inclusive o orçamento tem de ser aprovado, né? O orçamento será aprovado, certamente, mas já com a influência do novo presidente. O cadastro positivo e distrato já foram votados na Câmara e estão aguardando apenas o Senado. A Câmara já cumpriu o seu papel, inclusive nos destaques que foram votados sobre esses 2 temas que são importantes para o desenvolvimento econômico do país. Então, acredito que agora o Senado cumprirá essa etapa, mas também acredito que será após segundo turno. Bom, está quase, né? Faltam 2 semanas. 2 semanas apenas. Carlos? Então, nós não perdemos a esperança de aprovar alguma coisa ainda neste mandato, mas eu concordo plenamente com o deputado. Aliás, parabéns pela reeleição também, com uma votação bem expressiva. E vamos tentar, porque existem temas que já estão sendo tratados há bastante tempo, né, como o distrato, o cadastro positivo, mas eu também acredito que com a renovação no nível que aconteceu, a dificuldade de articulação será maior, né? Mas especialmente o distrato, que é um tema especialmente caro para o setor, a gente vai ainda, não perdemos a esperança ainda de conseguir aprovação nesse mandato. Mas a Câmara já votou esses 2 temas. Esses 2 temas, eles agora já estão no Senado. Infelizmente, o nosso Senado, talvez com a renovação da parcela que foi às urnas de mais de 80%, tenha uma dinâmica, uma agilidade um pouco maior, porque nós temos temas fundamentais para o país que a Câmara cumpriu o seu papel e o Senado travou a pauta, como, por exemplo, a redução da maioridade penal. Sim. Foi votada já há mais de 2 anos pela Câmara e o Senado até hoje não colocou em votação. O cadastro positivo, nós levamos um debate bastante profícuo, trouxemos toda a sociedade civil organizada, participou do Colégio de Líderes e houve um avanço significativo na Câmara. Estamos aguardando também o Senado, assim como o distrato que foi feito de maneira até célere no debate que ocorreu na Câmara dos Deputados. A gente estava colocando esses temas porque há a possibilidade, inclusive, de o Senado, além da demora para tratar dos assuntos, de alterar o que foi aprovado e ter de retornar à Câmara. Então, há uma grande possibilidade disso acontecer, talvez ainda este ano, né? Se eles votarem rápido, a Câmara nunca deixou de cumprir rapidamente seu papel. Sempre que houve uma modificação no texto original votado pela Câmara, a Câmara recebe e na semana seguinte nós sempre votamos aquilo que o Senado modifica. Então, acredito que a renovação que ocorreu no Senado pode prejudicar o andamento dessas pautas. Mas, obviamente, isso será tratado porque
temos aí uma urgência no desenvolvimento econômico do país, que infelizmente está paralisado. Agora, deputado, e no ano que vem, como é que fica a articulação do Congresso em relação a temas relevantes, por exemplo, se houver a apresentação de uma nova proposta de reforma da Previdência, a reorganização de comissões, de estrutura, de presidência da Câmara, isso não pode levar um tempo maior do que se esperava? Porque todo mundo cobrava renovação, havia preocupação inclusive com a questão da corrupção, que eu acho que foi um tema relevante nessa eleição. Era o combate à corrupção, investigados saíram, o percentual foi muito grande, não é? Agora, e para o trabalho mesmo, o trabalho lá de dia a dia? Eu acho que isso não muda muito, porque é uma nova legislatura. No primeiro dia que tomamos posse, no dia 1º de fevereiro, já ocorre a eleição do presidente da mesa e, consequentemente, os partidos já serão distribuídos proporcionalmente de acordo com as suas bancadas para poder indicarem para as comissões. Eu acredito que no mais tardar, no início de março, nós já teremos toda a distribuição da Câmara feita e a pauta correndo. Acho que essa eleição marcou um novo momento, uma ruptura do sistema tradicional, que é extremamente importante para o país e que precisa ser homologado pelo Congresso através das votações que são importantes. A reforma da Previdência proposta pelo presidente Temer foi repudiada pela sociedade. Acredito que o país precisa de uma reforma da Previdência, mas ela precisa começar pelas grandes aposentadorias, aquelas que oneram de fato a nossa Previdência. Então, acho que toda essa votação, diferente do que tínhamos em tempos atrás, faz com que o Congresso tenha que responder rapidamente esses anseios da sociedade com um novo patamar de responsabilidade. O senhor defende, então, uma proposta mais amena em relação à reforma da Previdência? Não, mais amena não. Direcionamento? Eu sou a favor de uma reforma para valer. E para valer, você tem que mexer nas aposentadorias que passam do teto do INSS. O grande problema do nosso país não está em quem ganha até o teto do INSS, está em quem ganha acima do teto do INSS. Essa é o grande problema que nós enfrentamos na Previdência, e por isso creio que a reforma precisa enfrentar os grandes interesses e não ficar restrito àqueles que ganham menos. Mas aí mexeria com o funcionalismo. Tem que mexer. Teria de mexer com os políticos também, englobando os todos políticos os temas. Eles já não têm, né? É um mito que o deputado tem aposentadoria, mas em relação né? a outros benefícios, em relação a tudo mais, Previdência, quando entra no pacote, não. Aí já misturando com a questão nas mordomias e e privilégios, que eu sou a favor da diminuição do Congresso. Nós temos uma PEC que está tramitando para diminuirmos o Congresso Nacional, termos menos deputados, menos senadores, termos menos estrutura nos cargos políticos no Executivo, que são muito maiores do que o Poder Legislativo. Então, se pegarmos aí as indicações políticas que são feitas em todas as esferas, municipal, estadual e federal, comprometem sobremaneira aquilo que nós pagamos de impostos, que infelizmente não retornam em serviços de qualidade. Por isso, eu acho que esse enfrentamento que a sociedade homologou nas urnas é o que precisa ser feito nos próximos 4 anos. A Previdência precisa enfrentar os grandes interesses, funcionalismo, categorias, precisa enfrentar aqueles que ganham acima, independente do patamar, juízes, promotores, todos aqueles que ganham acima e que obviamente deixam esse problema grave de déficit na nossa Previdência, assim como as mordomias e privilégios. Não dá para o brasileiro continuar pagando R$10, cada R$10 de impostos, 6 para custear a máquina pública. Uma máquina pública inchada, inoperante, que não faz o sistema desburocratizado e onera os impostos que não retornam em serviço de qualidade. Agora, quando se fala em Previdência, tem alteração também na Previdência dos Estados. A Previdência dos Estados, elas vão ocorrer de acordo com os segmentos que forem contemplados na reforma. Por exemplo, o funcionalismo tem que ser contemplado ali. Mas o Estado de São Paulo, por exemplo, já tem uma previdência privada acima do teto do INSS. Acho que essa é uma política correta de se fazer para quem ganha mais. Você vai lá e faz a sua conta individual com aquilo que é acima do teto do INSS. E não todo contribuinte brasileiro pagar por essa diferença. Agora, em relação à folha de salários, como lidar com isso? Com esse gasto todo que se tem, e aí é o problema tanto no âmbito federal como estadual, não colocando a municipal também. Eu acho que é diminuir no número de indicações políticas e cargos comissionados. Acho que a gente tem que valorizar funcionários de carreira que oneram menos o poder público e diminuir
as indicações políticas que são feitas nas máquinas públicas. Esse é o grave problema que o Brasil enfrenta. Culturalmente, nós temos essa política de contemplar, e a sociedade mostrou nas urnas que não aceita mais esse tipo de indicação, e que você manter alguém custeado pelo poder público para ser cabo eleitoral não vale a pena mais para o Brasil que quer desenvolver. Agora, deputado, o senhor acha que com essa renovação que houve na Câmara vai mudar também a prática tradicional de aprovar determinadas medidas em troca de emendas parlamentares, em troca de espaço que se tem, eu acho que é mais nas espaços, indicações? né? Emendas parlamentares, como está no orçamento impositivo, o governo, independente de ser oposição ou situação, ele é obrigado a cumprir. Mas o que mais denigra a imagem da classe política brasileira é a barganha por troca de apoios na pauta legislativa. Essa vinculação do executivo com o legislativo, que eu creio que acabará, especialmente porque nós teremos hoje temos um canal de comunicação individual, que é a rede social, que permite as pessoas acompanharem online e não aguardarem apenas a informação da imprensa. E a tendência é que isso diminua ou acabe, e nós trabalharemos para acabar. A manutenção do presidente Temer se deu muito por conta dessas trocas que foram feitas, que foram repudiadas pela sociedade. Vários ministros do governo Temer perderam a eleição, várias pessoas que apoiaram a continuidade dele naquele momento perderam a eleição, e quem não agiu com coerência, votando contra Dilma, contra o Temer, contra o Cunha, teve muitas dificuldades para voltar à Câmara dos Deputados. Ricardo. Então, eu estou ouvindo aqui atentamente e acho que a questão principal é justamente o senso de urgência, a impaciência que a população está nesse momento, com toda a situação e querendo uma resposta rápida aos problemas serem resolvidos, e a realidade nua e crua de que nós temos problemas estruturais de longo prazo que precisarão de muita articulação. E a gente tem uma história recente realmente de corporativismo, de uma enorme dificuldade. Não existe não existe grau de influência tão grande dos funcionários públicos como nenhum outro setor, né? Então, o nosso desejo realmente é que as questões de influência política, de nomeações acabem, mas é um processo que está tão arraigado no sistema de funcionamento de Congresso, e associado à falta de recursos, à polarização política, que a gente fica, de uma certa forma, com algum ceticismo, né? Mas eu acho que esse é o caminho, é tudo que nós queremos. Nós queremos um Congresso que não seja fisiologista, que defenda projetos maiores, e acho que a resposta que a sociedade deu nessa renovação sem precedentes foi nessa direção. Mas temos muito trabalho para pouco resultado a longo prazo, e temos que convencer o eleitor de que não é tão simples assim. Mas nós tivemos talvez pela primeira vez o eleitor votou com essa consciência. Sim. Talvez foi a primeira eleição que nós tivemos os partidos tradicionais perdendo força, algo que não se imaginava por conta do fundo público que cada um detém. Se nós pegarmos os partidos que mais tiveram fundo público, foram os que mais caíram na sua votação nominal. Ou seja, a sociedade deu uma resposta que jamais havia dado. E isso fará com que nós tenhamos que ter posturas que também rompem com esse sistema tradicional, que é o que a sociedade espera. Eu creio que as mudanças significativas, elas ocorrerão rapidamente, porque a sociedade cobrará, o Congresso é novo e nós temos que aproveitar esse momento em que a sociedade pela primeira vez debateu, não apenas os investimentos na saúde, na educação, que são fundamentais, mas que não há investimento na saúde, na educação, na infraestrutura, se nós não rompermos com esse sistema caro e ineficiente que temos na máquina pública brasileira. E essa foi a primeira eleição que eu percebi claramente que não foi influência econômica, que não foi indicações políticas, que não foi força política que fez com que as pessoas escolhessem seus representantes, o que mostrou um grau de conscientização depois de um sofrimento muito longo. Nós tivemos nos últimos 4 anos tudo. Nós tivemos o impeachment da presidente, nós tivemos, já iniciando por uma eleição totalmente dividida, Dilma e Aécio, que empataram praticamente e levaram a disputa para depois da eleição. Essa disputa fez com que o Brasil perdesse muito e os dois caíram em desgraça com a sociedade, o que é pior que isso. Então nós tivemos esses 4 anos
esse grau de indignação que foi ampliado. Depois nós tivemos a manutenção de um presidente sem nenhuma condição moral e ética de se manter no poder. Depois nós tivemos o financiamento público de campanha, que era algo que a sociedade não queria, e essa resposta veio na urna, porque se não viesse, nós continuaríamos com o mesmo sistema. Por isso eu estou muito animado com as perspectivas de ter um Congresso que enfrente para valer os problemas estruturantes do país. São esses os problemas que levam ao déficit de investimentos na saúde, na educação, na infraestrutura, que podem, a partir de agora, ter um novo rumo. Agora, deputado, não há necessidade de uma redefinição dos papéis das instituições no país, porque a gente vê o Congresso ou aprovando ou rejeitando muito do que vem do governo federal. E nós temos muitas questões que deveriam estar sendo tratadas pela legislação, sendo decididas na Justiça. Questões que chegam ao Supremo para serem decididas. Não tem uma inversão de papéis em alguns pontos, por exemplo, não falta uma atitude mais proativa do Congresso em elaborar propostas a serem apresentadas, não ficar só a reboque Elaborar a gente elabora, o problema é votar. Por exemplo, eu tenho a PEC da prisão em segunda instância. Precisou ir ao Supremo para o Supremo definir algo que nós poderíamos já ter consolidado na Constituição através da minha PEC. Eu acho que a grande questão é que com esse conflito que existiu, especialmente nesses 4 anos, cada um perdeu a sua posição institucional. Acredito que com a retomada de uma consciência do eleitor, que foi às urnas, repudiando tudo que ocorreu e dando a esse novo Congresso a autoridade moral para fazer as mudanças que o país precisa, nós restabeleceremos a ordem institucional do nosso país. Creio que muito por essa confusão e o conflito que ocorreram fizeram com que cada um cumprisse o papel que não era dele. E infelizmente, quando eu cito como exemplo a PEC da prisão em segunda instância, ela deveria ser pautada antes do Supremo definir, mas obviamente tem muitos interesses nesse Congresso que está saindo agora que não permitiram que esses debates avançassem, assim como o foro privilegiado. Foro privilegiado, o Supremo teve que decidir para restringir o foro privilegiado, sendo que tem uma PEC tramitando do nosso partido há 8 anos. Ou seja, se nós tivéssemos um Congresso firme, essas pautas não chegariam até o Supremo. Creio que a partir de agora, a partir de 1º de fevereiro, teremos um novo Congresso com essas responsabilidades institucionais de retomar, inclusive, a credibilidade do Congresso perante a sociedade. Eu falava dessa questão do reposicionamento, porque nessa renovação toda do Congresso, nós ainda temos a maior bancada com o Partido dos Trabalhadores e a segunda maior bancada formada por Jair Bolsonaro. Que está liderando as pesquisas. Então, a gente deve ter uma oposição forte, em qualquer resultado das eleições, e um partido com uma base muito grande do governo. Então, não ficaria aquele esquema de ou rebater ou aprovar coisas que vêm do Executivo. Mas a pulverização de partidos foi tão grande nessa eleição que, se juntarmos os 2 principais partidos com as 2 maiores bancadas, dos 2 candidatos que estão no segundo turno presidencial, não chega a 20% da Câmara. Ou seja, tem 80% da Câmara que não faz parte de nenhum dos 2 partidos. Creio que isso fará com que não fique uma disputa apenas político-partidária. E volto a dizer, qualquer presidente que ganhe a eleição, se fizer um governo partidarizado, não terminará o ano com a força das urnas que será eleito esse ano. Agora, esse 80% deveria estar unificado também em determinadas propostas, inclusive porque muitas medidas podem exigir não apenas maioria simples, do Congresso, como a gente trata, por exemplo, de uma reforma da Previdência, serão necessários 3/5 de aprovação. Sim. Então, é nesse sentido que eu volto àquele problema inicial da articulação política. Eu acho que a maior cobrança que o deputado terá será do seu eleitor. E acho que os problemas estruturantes do país ficaram na pauta principal do eleitor. O eleitor cobrará resultados, especialmente para poder acabar com as mordomias e privilégios que o Brasil carrega há décadas, e especialmente nas reformas que precisam ser propostas. Nós precisamos de reforma previdenciária, reforma tributária, nós precisamos rever a máquina pública brasileira, e creio que qualquer presidente eleito terá autoridade moral para fazer essas mudanças.
Porque a gente vê que, inclusive, questões importantes para o país, como a questão da reforma trabalhista, não houve aprovação da regulamentação de vários pontos pelo Congresso, que acabou não passando, era uma medida que foi apresentada depois pelo presidente Temer, e vários temas foram exatamente para a Justiça, né, para ser discutidos no Supremo. Então tem há controvérsias, coisas, a maioria... A terceirização, tem Não, vários mas a terceirização foi votada 3 vezes na Câmara. E a terceirização foi aprovada 2 vezes, na reforma trabalhista foi incluído um item para ter uma vacância de 18 meses. Mas, na verdade, a reforma trabalhista foi votada, foi regulamentada, e teve uma vitória importante. Os sindicatos não ficaram com a contribuição obrigatória, porque de fato foi um grande avanço isso, e acredito que outras mudanças fizeram com que a gente tivesse, por exemplo, agora nesse período de Natal que ocorrerá no país, a chance de ter empregos temporários, que são importantes para a economia popular. Então, mas algumas coisas voltam e vão bater lá no Supremo novamente. É isso que vai lá. Mas questão da terceirização, em meio às eleições, houve discussão sobre isso. Mas é porque, obviamente, alguém não se sente satisfeito com a nova lei e entra no Supremo para poder discuti-la, o que é normal. Agora, o Supremo homologou o que foi votado na Câmara. Não houve mudança do que foi votado na Câmara. Perfeito. Agora, em termos de prioridades, para que se possa ter uma perspectiva melhor da economia, o senhor também entende que seria o programa partindo de reforma da Previdência? Eu acho que reforma tributária e depois a Previdência. Eu acho que a tributária é mais importante no país. Se nós pegarmos aqui o ramo da construção civil, a competição que nós temos com todos os produtos que chegam importados, faz com que grande parte da nossa construção compre fora e não compre da indústria nacional. Mas por quê? Porque o imposto da indústria nacional é muito mais alto do que a pessoa importar o produto. Enquanto nós tivermos essa lógica, obviamente o país não se desenvolverá. Nós precisamos diminuir a carga tributária de quem produz para poder gerar toda uma cadeia econômica efetiva. Por isso que, na minha opinião, reforma tributária, que é mais complexa, mas é mais necessária do que a própria reforma da Previdência. A reforma da Previdência vai conter gastos que são abusivos e ela tem que vir junto com a diminuição da máquina pública. Não adianta uma reforma da Previdência com uma máquina pública que continuará inchada. Nós precisamos de uma máquina pública leve e eficiente para poder gerar condições do Brasil avançar. Eu acho que é um conjunto de ações. Para mim, a primeira reforma é a tributária e depois a previdenciária. Eu acho que todas as reformas são necessárias, né? Eu acho que nós estamos falando há tanto tempo dessas reformas, né? Eu incluiria também a reforma política aí como essencial nessa linha de diminuir o número de deputados, senadores e de fazer com que o Estado... Então, eu acho que tem 2 pontos importantes. Primeiro, de fato, o eleitor e especialmente o empresário não vai se omitir mais. Eu acho que é muito importante nós cobrarmos, nós dialogarmos, nós debatermos, nós apresentarmos propostas, né? Então acho que a sociedade civil, esse para mim é um ganho muito bom. Além do eleitor, a sociedade civil organizada vai sair mais fortalecida dessa eleição e quer ser protagonista dentro do seu papel, com a democracia representativa, com os deputados no seu papel, de exercer realmente essa cobrança. Agora, as reformas, eu acho que nós precisamos de realmente... Eu acho que a grande questão é um projeto nacional que, de alguma forma, faça com quem quer que seja oposição, faça papel de oposição, e quem quer a gente que ganhe, faça o papel de governo, né? Então, o receio é que continue também, as eleições continuem depois das eleições, né? E a gente fique eternamente nesse debate de que o lado que perdeu quer que tudo dê errado para ter a chance, a oportunidade de voltar para o poder de novo, né? Então, esse projeto nacional, e aí, simultaneamente, as reformas, embora deem resultados no médio e longo prazo, elas vão dar uma sinalização positiva para a sociedade, e aí a roda começa a girar. E aí o empresário começa a investir, o consumidor começa a comprar. O nosso setor, ele tem essa característica, ele precisa de confiança e juros baixos, né? Então, quando a gente tem um nível de desemprego atual, mesmo a pessoa que está empregada tem medo de perder o emprego e não toma decisões de longo prazo. Nós temos ouvido nos estandes agora que vamos esperar o resultado das eleições para tomar uma decisão de compra de imóvel, né? Então, nós temos que sair dessa armadilha, né? Essa história de nós contra eles, né?
O empresário, ele quer um ambiente legítimo para exercer o seu trabalho. Ele faz todo sentido nós cobrarmos, por exemplo, celeridade nas aprovações, nas decisões daquilo que ambientalmente pode e o que não pode. O que não pode, não pode. Não fazemos. Aquilo que pode, vamos, né? Nós queremos segurança jurídica. E a partir desse contexto, as coisas podem voltar a girar. Então, eu acho que nós temos muito trabalho pela frente e acho que esse trabalho eu estendo para a sociedade também e acho que essa pressão positiva, constante, vai ser muito importante, né? E eu diria que todas as reformas são importantes. Talvez a gente tenha, eu acho que a previdenciária tem uma complexidade muito grande em função do corporativismo de algumas áreas que não querem realmente... Que precisa ser enfrentado. Que precisa ser enfrentado. E a reforma tributária tem uma complexidade grande também, né? O governo, em princípio, quer fazer qualquer reforma desde que não perca a receita, né? Então, nós temos um longo trabalho pela frente e vamos cobrar e vamos ajudar. Alex, nessa questão da reforma tributária, eu só queria acrescentar, por exemplo, a questão do ICMS, da resistência que você teve sempre de vários estados em relação a qualquer mudança, e a gente vê uma disposição maior dos candidatos agora e uma unificação, de você ter, de fato, uma reformulação, diminuir, não só rever a questão da carga, mas a forma como é cobrada, os vários impostos em um só, vai mexer com o ICMS em alguma medida, em algum momento, questão de guerra fiscal, tudo isso tem que ser tratado, né? A reforma tributária, na minha opinião, ela é prioritária por uma razão. Nós temos uma das maiores arrecadações por impostos do mundo. E é muito mal distribuído, tanto o que chega, quem paga, quanto o que sai para quem vai. Eu acho que esse é o grande desafio do Brasil. Se nós concentrarmos em fazer uma reforma tributária que incentive a produção e um governo que tenha visão de médio prazo, porque um governo só dará certo no Brasil se conseguir estruturar o país para, a médio prazo, começar a ter os resultados. Ele precisa entender que, como eu disse simplificadamente, alguém que produz não pode ser tão tributado, porque produz menos e arrecada menos. Então, se nós tributarmos menos quem produz, nós teremos uma produção maior e, naturalmente, a médio prazo, o que o Estado arrecada será maior do que um imposto alto com uma produção ruim. É como aluguel. A gente está aqui, o aluguel está em baixa. Está em baixa, as pessoas abaixam o aluguel e alugam quase pelo preço do condomínio. Se tem um mercado aquecido, todo mundo ganha. Então não adianta nós querermos reduzir, aumentar o imposto e não ter produtividade. A produção é fundamental e para isso nós precisamos ter uma carga tributária mais justa, mais equilibrada. A guerra fiscal é danosa ao país, obviamente. Em algumas categorias e segmentos nós podemos enviesar esse investimento para determinadas regiões, que eu acredito que seja o grande caminho. Por exemplo, nós temos que investir no Nordeste. Vamos trazer alguns segmentos que tenham características geográficas de investimentos naquela localidade para poder fazer com que ali tenha determinado incentivo. Agora, não pode ter uma guerra simplesmente pela guerra, sem nenhuma visão estratégica do que será investido no país. Agora, a gente vê os candidatos preocupados, por exemplo, com redução das desonerações de estímulos tributários setoriais que foram dados. Agora, a gente vê, ao mesmo tempo, uma pressão muito forte, diretamente no Congresso, para evitar que isso acabe acontecendo. Nós tivemos outro exemplo também de uma influência muito corporativista em relação ao Refis, a ampliação da forma como se deu, pegando, inclusive, congressistas que tinham interesse próprio na renegociação de dívidas. Então é uma coisa que pesa e tem essa representatividade do Congresso que muitas vezes não é positiva. Sem dúvida, por isso que a população deu uma resposta nas urnas de que a maior renovação da história do Brasil nos tempos recentes. Mais de 50% da Câmara está renovado e creio que será assim sempre. Por isso que eu volto a dizer, aquilo que o Carlos disse tem uma lógica bastante clara. Nós temos que ter um plano nacional. Qual é esse plano nacional? Ele tem que ser estratégico, pensando no Brasil para daqui 10, 20 anos.
Se nós não tivermos essa estruturação hoje, o Brasil vai viver de remendo. Remendo é o refis, desoneração de folha. Nós não podemos viver eternamente dessa maneira. Nós temos que baixar a carga tributária, incentivar o investimento para a produção local, fazer com que a nossa economia de um mercado consumidor de mais de 200 milhões, com capacidade de importação que nós temos, não se dê apenas da agricultura, que é o que temos hoje. Hoje só temos a agricultura funcionando no Brasil. Nós precisamos ter um mercado produtor funcionando para valer. E para isso nós precisamos ter incentivos num incentivo equilibrado para poder fazer com que o Brasil cresça de maneira sustentável. Nós não podemos mais viver a bolha que vivemos no governo Lula. Todo mundo, e talvez o mercado da construção civil, foi o que mais sofreu a consequência do fim da bolha, que é exatamente as pessoas acharem que tem poder de consumo e, na verdade, não tem solidez para fazer esse consumo a médio prazo. Eu acho que esse é o grande desafio do próximo governo e do próximo Congresso. Agora, o senhor acha que é correto, por exemplo, antes de ter uma discussão séria em torno de uma reforma tributária, de os dois candidatos defenderem de início a diminuição, o corte da tributação para os assalariados que ganham menos, e essa proposta consta das duas pautas, né, dos dois que estão no segundo turno? Eu acho que são coisas que a gente precisa... por isso uma reforma tributária tem que ser ampla, tanto para quem trabalha quanto para quem produz. Para quem é o trabalhador, empregado, e para quem é o empreendedor industrial e a produção. Se nós não tivermos um plano estratégico de diminuição dos impostos para o brasileiro nas escalas que cada um participa, dificilmente o Brasil sobreviverá daqui 10 anos. E aí nós o que você disse, Denise, tem todo sentido. A gente vive de refis pontual, que cada um salva a sua pele e não resolve o problema do Brasil. O Brasil precisa de uma reestruturação. E acho que essa eleição é uma eleição de quebra de uma ruptura que nós tínhamos cultural. As pessoas votaram por outros motivos e não aqueles que o brasileiro era acostumado a votar. Foram por outras pautas. E nós temos que aproveitar essa consciência coletiva que o brasileiro teve, e não estou nem julgando o mérito dos dois candidatos que foram ao segundo turno, porque é um direito democrático de cada um escolher o que acha melhor, mas é uma nova consciência na hora de ir às urnas. E eu defendo o parlamentarismo. Nós falamos aqui de reforma política, por quê? Porque o parlamentarismo não joga responsabilidade em uma única pessoa fazer todas essas mudanças. É um parlamento, funciona, continua, não funciona, cai e faz outro. A sociedade tem que ter esse poder e não tem que ter uma ruptura com o sistema como ocorreu com o impeachment, depois da chegada do Temer. Eu acredito que essa mudança estrutural o Brasil começa a passar a partir dessa eleição. Bom, e para fecharmos a questão de governabilidade, né, que eu acho que mais do que a cobrança do eleitor em cima dos congressistas, a cobrança vai vir em cima do presidente, né, porque a gente vive uma situação ainda de crise, ainda que tenha melhorado, deixado a recessão para trás, os empresários sentem os reflexos, os trabalhadores sentem os reflexos, há uma dificuldade enorme de a economia deslanchar, faltam investimentos, precariedade aí nas várias áreas. Como fica a situação de governabilidade com um Congresso diferente, que vai ter necessidade de uma articulação maior? Olha, eu volto a dizer, eu acho que a maior cobrança ao deputado será do próprio eleitor. E eu, por exemplo, não tenho uma posição, se eu sou governo ou oposição, porque eu sou parlamentar, fui vereador em São Bernardo, 2 vezes deputado estadual e estou indo para o 2º mandato federal. Eu nunca tive uma postura de ser governo por ser governo e ser oposição por ser oposição. Eu tenho uma postura daquilo que eu acredito e que penso em representar aqueles que me confiaram o mandato. Então eu vejo cada projeto e avalio aquilo que é melhor para o país. É sempre dessa maneira. E acho que todo parlamentar tem que agir assim. Essa história de ser governo porque tem cargo ou ser oposição porque quer tomar o poder, isso não vale mais no Brasil. Bom, vamos fechando por aqui o nosso Secov Debate. Eu agradeço muito a participação do deputado federal reeleito, Alex Manente, do PPS. Muito obrigada. Eu que agradeço, viu, Denise, o Carlos, a todos aqui do Secov. Estaremos à disposição lá na Comissão de Desenvolvimento Urbano para poder fazer o Brasil se desenvolver também através da construção civil. E o Carlos Borges, muito obrigada também. Eu que agradeço também.
estaremos lá cobrando e ajudando em tudo que for necessário. Bom, e fechamos por aqui mais esse Secov Debate. Eu agradeço a sua participação. Se depois você quiser conferir na íntegra, fica no canal do Secov disponível. Até a próxima.